Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à mini-conferência online do LUCA, Teatro Luís de Camões. Hoje temos connosco Joana Filol a falar sobre redes sociais, cair nelas como um peixe vermelho ou navegá-las de bússola na mão. Joana Filol, que já podem ver na imagem, é jornalista e estudante de doutoramento em Ciências da Comunicação no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. E a Joana trabalhou vários anos na imprensa escrita e em 2015 fundou um sítio de informação para crianças e jovens, onde todos vocês podem saber mais sobre o que é que se está a passar no mundo, com uma linguagem mais simples e acessível, no jornalissimo.com. Outra curiosidade é que a Joana já esteve nos bastidores do Facebook. Quero só recordar que todos os participantes podem deixar questões que a Joana tentará responder no fim desta sessão. E já temos aqui um bom quórum. Olá Joana, bem-vinda e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, obrigada Inês por esta apresentação, obrigada também por este convite. Estou muito contente de estar aqui hoje com vocês. Claro que eu gostava mais de estar com vocês presencialmente, mas como não é possível, é bom estar por aqui também. Eu não tenho a possibilidade de vos ver, de ver as vossas caras, para perceber se estou a corresponder mais ou menos às expectativas, mas vou tentar imaginar-vos. Eu acho que tenho uma boa imaginação, então vou pensar que vos estou a ver, vou também imaginar que me dão algumas respostas e no final sim vamos ter tempo para interagir um bocadinho. Então, como a Inês disse, eu estou aqui para falar sobre redes sociais e sobre poder. E antes de começar, eu queria deixar uma coisa assim muito clara, ok? Vou-vos aqui mostrar, vocês estão a ver aqui este símbolo, conhecem-nos? Pois é. Então, porquê que eu estou a mostrar isto? Eu estou a mostrar isto porque eu queria vos dizer que as redes sociais não têm nem só coisas boas, nem só coisas más. Ou seja, o facto das redes sociais serem boas ou serem más depende da forma como nós as usarmos. E para nós usarmos bem as redes sociais, para não nos deixarmos manipular por elas, nós precisamos de saber como é que elas funcionam. Eu estive a pensar e eu acho que isto é mais ou menos como se estivéssemos a jogar um jogo. Ou seja, para jogarmos um jogo nós temos que conhecer as regras, certo? Aqui é a mesma coisa. Há jogos em que a sorte é muito importante. Aqui o mais importante não é tanto a sorte, é mesmo o conhecimento que importa. Se nós percebermos como é que as redes funcionam, é mais fácil ganharmos. Se nós não soubermos como é que as redes funcionam, provavelmente vamos cair numa das muitas armadilhas que há à espreita nas redes sociais e, portanto, vamos perder. Claro que o ganhar e o perder aqui é figurativamente. Então, o que eu vou fazer, de certo modo, aqui ao longo da próxima meia hora, mais ou menos, é mostrar-vos quais são as regras deste jogo. Portanto, apontar quais são os caminhos que podem fazer com que vocês percam, mas sobretudo mostrar aquilo que vocês podem fazer para sair vitoriosos deste jogo e sair vitorioso, como já vos expliquei, é vocês usarem as redes sociais da melhor forma possível. Pronto, preparados para jogar? Ok, vamos então começar. Eu pensei que para começarmos assim a quebrar o gelo, porque não nos podemos conhecer melhor, mas podemos ficar todos um bocadinho mais descontraídos. Eu também estou aqui um bocadinho nervosa, não estou assim habituada a falar para tanta gente. E então, para começarmos aqui amanhã, eu ia vos propor um desafio. Vocês conseguem lembrar-se de algumas redes sociais? Podem dizer nomes alto? Podem dizer algumas redes de que se lembrem? Ok, então, imagino que vocês já estejam a pensar e vamos ver se eu adivinho as redes em que vocês pensaram, pode ser? Ok. Então, eu acredito que vocês tenham pensado nesta, certo? Facebook. Também acredito que vocês tenham pensado nesta. É o TikTok, pois claro. Quem é que pensou nesta? No Instagram? Ou ainda nesta? No Snapchat? Será que acertei? Ora bem, eu não sei se acertei ou não, mas acredito que sim, que algumas das que eu pus aqui também sejam redes que vocês tenham pensado.
E o que eu queria perceber era se vocês sabem identificar as redes sociais, porque se vocês identificam as redes sociais, no fundo também sabem o que é que elas são. Portanto, as redes sociais, de uma maneira geral, são aplicações ou sites onde nós podemos ter uma conta e a partir daí temos como que um passaporte para usar essas redes e podemos criar conteúdos, podemos partilhar conteúdos, mas também podemos ver o que é que os outros utilizadores das redes, sobretudo os nossos amigos, publicaram, podemos interagir com eles, ou respondendo por escrito, ou pondo likes ou gostos, ou partilhando as coisas que eles fazem. Portanto, aqui a palavra-chave das redes sociais é a interação. E acho que não é preciso dizer, como vocês sabem, as redes sociais têm coisas muito boas, não é? Permitem-nos falar facilmente com os nossos amigos, permitem-nos seguir pessoas de quem nós gostamos, mesmo que essas pessoas sejam pessoas que às vezes nem conhecemos, não é? Podem ser, por exemplo, pessoas famosas, cantores, desportistas, políticos, eu sei lá. Podemos ver o que é que se está a passar no mundo, porque nas redes sociais também se encontra muita informação, podemos ter desafios engraçados e vocês estão-se a lembrar de muitas outras coisas certamente que a gente pode fazer na rede social. Portanto, eu queria começar por esta parte que era para nós percebermos do que é que estamos aqui a falar. E agora, eu tenho um segundo desafio para vocês. É outra pergunta. Quem é que acha que as redes sociais têm poder? Vocês acham que sim, que têm poder? Quem é que acha que não? Ok. Eu estive aqui a pensar um bocado e eu acho que sim. Acho que as redes sociais têm poder. Mas antes de explicar porquê, eu queria vos perguntar outra coisa. Vocês sabem que eu sou jornalista, portanto eu faço muitas perguntas. Então, o desafio que eu vos vou fazer agora é este. Vocês já ouviram falar nesta palavra GAFAM? Então, o que eu vos quero perguntar é se vocês me sabem dizer quais é que são as marcas mais valiosas do mundo. E esta palavra dá-vos algumas pistas, porque cada uma destas letras que está aqui é o nome de uma dessas marcas ou de uma dessas empresas que são as mais valiosas do mundo. Então, enquanto vocês pensam, eu fico aqui a mostrar-vos as letras para vocês pensarem, eu vou-vos dar outra pista. E então, a outra pista que eu vos vou dar é dizer que cada uma destas empresas, portanto, cada inicial desta letra corresponde a uma empresa da área da tecnologia. Assim já fica mais fácil adivinhar. Vou-vos só dar mais alguns segundos e enquanto vos dou esses segundos, eu vou-vos dizer que esta palavra que está aqui é um acrónimo. Um acrónimo é uma palavra que é formada pelas iniciais de várias palavras. Por exemplo, quando ouvem falar em OVNIs, também estamos a falar de um acrónimo, que é Objeto Voador Não Identificado. E pronto, agora que eu acho que vocês já devem ter adivinhado, se calhar, algumas destas empresas, eu vou-vos desvendar o segredo. As empresas e as marcas mais valiosas do mundo são estas 5 que estão aqui. Portanto, é a Google, é a Apple, o Facebook, a Amazon e a Microsoft. Como vocês podem ver, algumas destas empresas têm redes sociais, não é? Por exemplo, a Microsoft é a dona do Snapchat e do Skype, e o Facebook, além de ter o Facebook, que tem o Messenger, comprou também o Twitter e o Instagram. Ou seja, as redes sociais valem muito dinheiro. E o facto de valerem muito dinheiro também faz com que elas tenham muito poder. Mas há outras razões para que elas tenham poder. Então, a primeira que eu vos vou dizer é esta. Ou seja, as redes sociais têm poder porque elas alcançam muita gente. E quando digo muita gente, é muita gente mesmo. Eu não sei se vocês leram um livro muito conhecido e que se não leram eu recomendo vivamente, que se chama O Príncipezinho. É de um autor francês que é o Antoine de Saint-Exupéry. E o Príncipezinho, logo no início do livro, diz que as pessoas adultas gostam muito de números. E para mostrar que o Príncipezinho está certo, eu também vos vou falar aqui de alguns números, porque de facto os números ajudam-nos muitas vezes a perceber melhor determinadas realidades. Então, eu podia dizer-vos que no mundo todo há 4 mil milhões de pessoas que usam as redes sociais, 4 mil milhões.
4 mil milhões é assim um número que é quase difícil de alcançar, não é? Porque é tão gigantesco que uma pessoa nem consegue perceber bem. E por isso eu vou antes falar aqui de dados de Portugal. Em Portugal, a maioria esmagadora das pessoas tem acesso à internet. E entre essas pessoas que têm acesso à internet, 8 em cada 10, ou seja, em 10 pessoas há 8 que têm a internet, que têm pelo menos uma rede social. Só por curiosidade, a rede social que os portugueses mais gostam é do Facebook. O Facebook tem 6 milhões de utilizadores em Portugal, sendo que ao todo os portugueses são 10 milhões, portanto 6 em cada 10 portugueses têm uma conta no Facebook. O TikTok tem um pouco menos, tem 1,8 milhões de pessoas. Agora, a outra razão para que as redes sociais tenham muito poder, além da quantidade de pessoas que elas atingem, é esta. É um relógio, certo? Portanto, este relógio está aqui para simbolizar o tempo. As pessoas hoje passam muito tempo nas redes sociais. Estes dados que eu vos estou a dar são de 2 estudos. Um é do Instituto Nacional de Estatística e o outro é um estudo feito pela Marktest e são dados recentes. Então, estas empresas apuraram que em Portugal 83% das pessoas que têm internet consulta várias vezes por dia as redes sociais. E eles fizeram a média e viram que, em média, os portugueses passam 1h30 por dia nestas redes, ou seja, 1h30 é muito tempo. Mas neste estudo, se nós formos olhar só para os jovens, o número aumenta, ou seja, os jovens passam cerca de 2 horas nas redes sociais por dia. E então, vocês alguma vez ouviram dizer que o tempo é dinheiro? Pois, acredito que sim. As redes sociais são uma boa forma de vocês perceberem o sentido desta expressão. Vou fazer mais uma pergunta, mas eu queria saber se vocês acham que quando estão a usar, por exemplo, o TikTok ou o Facebook, se vocês pagam. Ou então, no caso de vocês ainda não usarem as redes sociais, quando vocês veem os vossos pais ou os vossos irmãos a usar estas redes, vocês acham que eles pagam alguma coisa para as usar? Ouvi bem? Vocês disseram que não? Não, senhor, a resposta está errada. Nós pagamos. Nós pagamos, só que não pagamos da mesma forma que pagamos, por exemplo, quando vamos comprar um livro. Quando nós compramos um livro, nós vamos a uma livraria, damos dinheiro e trazemos o livro para casa. Com as redes sociais não se paga dessa forma. Ou seja, nós pagamos nas redes sociais com isto. Nós pagamos com a nossa atenção, ok? E vocês devem estar a dizer, com a nossa atenção? Pois, exatamente. É que estas empresas que eu vos falei aqui, que são as grandes empresas que operam na internet, elas ganham mais sempre que nós passamos tempo online, ou seja, quanto mais atenção nós lhes dermos, quanto mais tempo nós passarmos nestas plataformas, mais dinheiro elas ganham, porque a forma delas ganharem dinheiro é através da publicidade. Basicamente, as redes sociais vivem de anúncios e da publicidade, seja a produtos, a serviços, a conteúdos, enfim. Por exemplo, imaginem que eu agora estou no Facebook e que de repente me aparece aqui um anúncio a um chocolate. Se eu estou a ver um anúncio a um chocolate, é porque a empresa dos chocolates pagou ao Facebook para mostrar este anúncio. E sendo assim, o que é que interessa ao Facebook, neste caso, mas às redes sociais em geral, é poder mostrar-nos o maior número de anúncios possível. E como é que eles nos mostram mais anúncios? Mostram-nos mais anúncios se nós passarmos mais tempo online. Portanto, mantendo-nos ligados aos nossos telemóveis. A ideia deles é sempre que nós nos tornemos dependentes. Ficar dependente, como vocês sabem, é ficar cada vez com maior vontade de estar ligados ali aos ecrãs e ter cada vez menos vontade de fazer outra coisa, senão estar ali a navegar nas redes, precisamente porque, como vos expliquei, eles ganham com isso. E então, a pergunta que agora se impõe é como é que eles fazem com que nós passemos mais tempo online? O que é que eles fazem que estratégias é que eles usam para que nós estejamos sempre ligados? Então, uma das estratégias é esta.
Vocês imaginam já o que é que este símbolo representa, porque o conhecem certamente muito bem. São as notificações, ou seja, as redes sociais, o nosso e-mail, sites em que nós subscrevemos, passam a vida a enviar-nos notificações. E eles não fazem isso por acaso, porque geralmente quando nós vemos uma notificação, nós temos tendência de ir logo abrir, de ver o que se passou, e com isso nós vamos ficar mais tempo ligados. Outra coisa que eles fazem muito é estimular as comparações. Por exemplo, nas redes sociais aparece muito: o teu amigo X fez este teste. A ideia é que nós queiramos comparar-nos com ele e digamos, tipo, se ele fez, eu também quero fazer, e vamos fazer. E ao fazer, também estamos a ficar mais tempo ligados. E depois há outros sistemas, como às vezes são sistemas de pontos, em que nos dão pontuação por determinadas coisas que fazemos, porque aí a nossa ideia é querer ter sempre mais pontos, querer melhorar sempre. Isso são tudo estratégias que estas redes sociais e as empresas que operam na internet usam para nos manterem então ligados. Portanto, vocês lembram-se que tínhamos falado, eu estava aqui a tentar encontrar os símbolos, tínhamos falado de duas razões para as redes sociais terem muito poder. A primeira era esta, que era alcançarem muitas pessoas, e a segunda era esta, que era o nós passarmos muito tempo com elas. Mas há um terceiro aspecto, e o terceiro aspecto é este. Estão a ver que está aqui uma espécie de um olho a sair do nosso telemóvel? Pois é, as empresas, a terceira razão porque as redes sociais têm muito poder é que elas nos conhecem muito bem. Elas conhecem-nos quase tão bem como o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos. Porque eu acho que a mim acontece muitas vezes, e eu acredito que também já vos tenha acontecido, que é estarmos a navegar na internet e de repente vemos um anúncio a uma coisa que nós gostamos, ou a uma ligação para um conteúdo que nos interessa. Por exemplo, quando estamos a ver um vídeo no YouTube, o YouTube sugere-nos logo a seguir outro vídeo que também é do nosso interesse. E o YouTube não faz isso por acaso, ou seja, o YouTube faz isso porque nos conhece super bem. Na verdade, o YouTube, como as redes sociais, como os sites, registram tudo aquilo que nós fazemos na internet. Quando abrimos um site e vemos lá que aquele site usa cookies, as cookies não são mais do que isso, são uma forma de registarem tudo aquilo que nós estamos a fazer online. E depois, além deles registarem a nossa atividade, eu não sei se vocês já pensaram nisto, mas nós contamos mais coisas ao Facebook do que a muitos conhecidos nossos, não é? E até amigos. Reparem que o Facebook sabe qual é a nossa idade, quem são os nossos amigos, o que é que nós pesquisamos e aquilo sobre que nós pesquisamos revela às redes quais é que são os nossos interesses. Nós dizemos-lhe o que é que gostamos de jogar, muitas vezes dizemos-lhe onde é que vivemos, onde é que andamos, porque temos muitas vezes as pessoas esquecem-se de desligar o serviço de georreferenciação e, portanto, a internet vai registando todos os locais por onde nós passamos e, ao acontecer isso, nós vamos dar os dados todos ao Facebook. Olhem, eu fiz aqui um grande disparate. Eu esqueci-me de ligar o computador à corrente, então eu vou precisar de ir a correr buscar o carregador para o vídeo não cair. Está bem? Eu peço-vos imensa desculpa, esqueci-me completamente. Eu venho já. E enquanto a Joana foi buscar o carregador, se tiverem alguma questão, alguma dúvida e queiram participar, podem fazê-lo usando o bate-papo. Está o botãozinho no fundo da vossa janela e podem deixar aqui as vossas questões para que a Joana depois possa responder. Estou a ver que temos aqui também muitas turmas de muitos sítios diferentes, que agradeço imenso e espero que estejam a gostar e que participem nas vossas salas de aula e deixando aqui as vossas questões. Peço desculpa, isto não estava previsto, mas isto também nos acontece muitas vezes, que é
ficarmos sem bateria. Pronto, agora fui ali correr. Desculpem. Pronto, então eu vi que a Inês já vos esteve a dizer aqui para pensarem em algumas questões e isso é ótimo, vão registando as questões e no final podemos falar mais um bocado sobre as dúvidas que vocês tenham. Pronto, então eu estava a falar no facto das redes sociais nos conhecerem muito bem e eu imagino que alguns de vocês estejam a dizer assim: oh, Joana, mas isso até é fixe, porque quando eu estou no YouTube e o YouTube me mostra um vídeo de que eu gosto, isso é positivo, porque eu vou poder ver coisas que de outra forma eu não veria. Então, é verdade, ou seja, o facto das redes nos conhecerem tem esse lado positivo, mas esse é um lado da moeda, mas vocês sabem que a moeda tem sempre o outro lado. E então, qual é que é o reverso da medalha? Ou seja, quais é que são os perigos que nós temos quando estamos nestas redes? Deixa-me só dar aqui beber aqui um gole de água. Então, vocês sabem que a maior parte das redes sociais só pode começar a ser usada a partir dos 13 anos de idade. E isso não é por acaso. Ou seja, usar as redes sociais de facto acarreta alguns riscos. A gente sabe que apesar dessa idade, há muitos meninos e meninas que conseguem ter conta nas redes sociais antes. Mas se os tiverem é preciso estarem alerta para determinadas questões, porque senão correm alguns perigos. Por exemplo, isto que nós estávamos a falar das redes sociais nos conhecerem muito bem pode ser um problema, porque se por um lado nos vão indicar coisas que nós gostamos, por outro lado eles fazem isso para que nós passemos cada vez mais tempo online. E vocês dizem, ok, qual é o problema? E então, o problema é muito simples. O problema é que o tempo não é um recurso ilimitado. Ou seja, eu não posso chegar aqui agora e dizer hoje o meu dia, em vez de ter 24 horas, vai passar a ter 31. Era ótimo se nós pudéssemos fazer isso, mas de facto nós não podemos fazer isso. E então, quando passamos muito tempo ligados aos ecrãs e quando aceitamos todos estes estímulos que os ecrãs nos dão, não é? De notificações, links, coisas que nos interessam, o que acontece é que nós vamos passar mais tempo ali e vamos perder muito tempo para fazer outras coisas que são muito importantes para nós. Por exemplo, para estar a conversar com os amigos e com a família frente a frente, ou para estarmos a ler um livro, ou para irmos dar um passeio, ou mesmo para dormir. A verdade é que as pessoas às vezes dormem menos porque ficam muitas horas ligadas aos ecrãs. Pronto, e é aqui que entra o nosso poder. Eu já não sei onde é que está o emoji da força, mas ponho aqui o meu braço. Então, qual é que é o nosso poder? O nosso poder é nós dizermos assim, ok, eu sei que vocês estão a fazer isto para eu ficar aqui o dia todo, mas eu tenho coisas mais interessantes para fazer lá fora. E então, há estratégias para nós fazermos isto. Uma estratégia é, por exemplo, desligar as notificações. Porque se nós desligarmos as notificações, nós não estamos sempre a interromper aquilo que estamos a fazer para as ver, que é o que geralmente acontece, não é? Nós estamos a estudar, há ali um som no telemóvel, interrompemos e vamos ver. Se nós desligarmos as notificações, nós só vamos ver essas notificações quando nós quisermos e quando for oportuno e quando nós não tivermos a fazer outra atividade. Outra boa ideia é pôr o telemóvel no silêncio. Por exemplo, quando estamos a conversar com alguém, quando estamos a comer, a jantar, a ver um filme, o telemóvel não precisa de estar ligado. Se tiver, pode estar ligado, mas pode estar no silêncio para nós não sermos interrompidos e para não sermos até indelicados com os outros, porque é um bocado chato estar a falar com alguém e a outra pessoa estar a conversar ao telemóvel. Outra ideia que eu vos sugeria para vocês terem poder é não levar nunca o telemóvel para o quarto. Há muita gente que cai nesse erro, que leva o telemóvel para o quarto e pode acontecer uma de duas coisas. Ainda que vocês desliguem o telemóvel, o facto de estarem a ver o telemóvel antes de dormir é uma coisa péssima, porque eu não sei se vocês sabem, mas a luz do telemóvel emite
para o cérebro um sinal que é parecido ao que o cérebro recebe quando vê a luz do dia. Ou seja, nós estamos a começar a pensar em dormir e estamos a dizer ao cérebro que a luz é a luz do dia. E isto faz o quê? Faz com que nós não durmamos tão bem. Um outro problema são as pessoas que ainda por cima deixam o telemóvel ligado na mesa de cabeceira. Então elas nunca têm um sono que seja profundo, relaxante, que as faça acordar bem no dia seguinte, porque na verdade elas estavam sempre ali a ver se o telemóvel tocava, para ver se não perdem alguma notificação importante. Portanto, aqui fica este conselho que é: não deixem os telemóveis no quarto e saibam separar os tempos em que usam dos tempos em que não usam. Estamos a falar de riscos e há outro risco que eu vos queria falar. Então, o outro risco é o risco de nós perdermos a concentração nas atividades que estamos a fazer. Alguém sabe o que é isto? Disseram um peixe vermelho? Ok, se disseram um peixe vermelho acertaram, porque isto é realmente um peixe vermelho. E agora vocês devem estar a perguntar, o que é que um peixe vermelho tem a ver com as redes sociais? Ok, a resposta é muito simples, é que os peixes vermelhos não conseguem estar atentos mais do que 8 segundos. 8 segundos é mesmo muito pouco tempo, é o tempo que eu demorei a dizer esta frase. Portanto, eu aprendi isso com um livro muito engraçado que é este, e que se chama A Civilização do Peixe Vermelho. E neste livro eles contam que a Google fez estudos e que percebeu que nós estamos a ficar super parecidos com estes peixes vermelhos. E porquê é que estamos a ficar muito parecidos com estes peixes vermelhos? É que nós também estamos a ficar com uma capacidade de nos concentrarmos, ou seja, uma capacidade de prestarmos atenção a uma coisa muito parecida com a do peixe vermelho. Portanto, o peixe vermelho, eu tinha-vos dito que ele estava, quantos segundos é que eram? 8, exatamente. Que ele só se conseguia concentrar por 8 segundos e eles concluíram que as pessoas que já nascem nesta geração da internet hoje só têm a capacidade de se concentrar durante 9 segundos. E porquê é que isto acontece? Acontece precisamente por causa destes estímulos todos que a internet nos lança e nós começamos a ficar habituados a eles e já não sabemos prestar atenção a uma coisa se não tivermos 1000 estímulos a chamarem a nossa atenção. E isto é um perigo. Portanto, é bom realmente não deixarmos que estes estímulos todos invadam a nossa vida. Depois, há outra semelhança entre nós e o peixe vermelho. Ou seja, que hoje em dia muita gente, quase como muitos peixes vermelhos, vive num aquário. É estranho, mas é assim, ou seja, o mundo está cheio de coisas fantásticas lá fora para fazer, mas há cada vez mais pessoas que ficam tão dependentes das redes sociais e da internet e dos ecrãs que deixam de querer sair de casa e vivem agarradas àqueles ecrãs. E então é como se vivessem num aquário, apesar de não terem muitas vezes consciência disto. Bom, agora eu queria vos falar das histórias, de duas histórias. São duas histórias de duas raparigas que usaram muito as redes sociais e então a história que elas nos contam, a história que eu vos vou contar sobre elas, ajudam-nos a perceber como é que as redes sociais funcionam e portanto, a aprender também como é que se joga melhor nestas redes sociais. Então, o primeiro caso que eu vos queria falar é desta jovem que se chama Essena O'Neill. Ela tem um nome estranho porque é um nome australiano, ela é australiana. Esta imagem que vem aqui é de como ela aparece nas redes sociais e esta é ela no dia-a-dia sem se produzir para as fotos. Então, a Essena O'Neill tinha o que para muita gente era uma vida absolutamente ideal, porque ela tinha milhares de seguidores, tinha mais de 500 mil de seguidores nas várias redes sociais onde ela estava. Sempre que publicava alguma coisa tinha centenas de likes, milhares de likes, e ela aparecia sempre muito bonita, como vocês viram naquela fotografia do lado direito, parecia uma modelo, aqui não se via o corpo, mas com um corpo absolutamente impecável. E ela fez isso porque ela conta que começou a fazer isso porque no início ela ia às redes sociais e via pessoas que tinham muitos likes e que pareciam muito felizes e ela queria ser como elas.
E então ela fez tudo para ser como elas, de facto. Começou a criar uma imagem que não era ela verdadeiramente, mas que garantia ter esses likes todos. Porque as pessoas, de facto, ao verem pessoas muito bonitas e muito sorridentes e tal, põem mais likes. O que é que aconteceu? Ela conseguiu isso que tanto queria, mas o que começou a sentir foi que a vida dela era tudo menos perfeita e tudo menos feliz. Ou seja, ela não estava a viver a vida dela, ela estava a viver uma vida que era de fachada, que era uma vida falsa, artificial, só para conquistar likes. E aquilo, em vez de lhe produzir uma felicidade, a felicidade que ela pensava, produziu-lhe uma tristeza imensa e uma pressão imensa, porque quando começa a ter muitos likes, ela vivia dependente daquilo. Se tivesse os mesmos likes que tinha tido no post anterior, ela já não ficava satisfeita. E então houve um dia que ela decidiu, não, eu vou revelar tudo o que eu estou a fazer, vou revelar que estou profundamente infeliz com esta situação, e foi isso que ela fez. Ela revelou ao mundo que tudo aquilo que ela fazia era uma fachada, que na realidade a cara dela tinha imensas borbulhas, porque ela era jovem, quando somos jovens todos temos borbulhas no rosto, portanto ela passava horas a maquilhar-se para aparecer com aquele ar muito bonito nos posts que publicava. Também encenava imensas situações para aparecer sempre a sorrir, porque muitas vezes ela punha-se a sorrir nas redes sociais, mas ela estava profundamente triste, e então ela quis passar esta mensagem ao mundo. A outra história que vos vou contar é mais engraçada, porque esta da Essena O'Neill, ela sofreu, e esta outra jovem que vos vou mostrar, que se chama Zilla van der Bonn, é uma jovem holandesa. E reparem aqui nesta foto, porque a pessoa que está aqui nesta foto é a pessoa que está nesta, é a mesma Zilla, e não é por acaso, já vão perceber porquê. Então, a Zilla conseguiu enganar família e amigos e fazê-los pensar que tinha ido de viagem 5 semanas para a Ásia, para o Sudeste Asiático. E então, o que é que ela fez? Ela fez de conta que despediu-se dos pais e dos amigos no aeroporto, e depois passou as tais 5 semanas a postar fotografias nas redes sociais dela, onde ela aparecia onde ela aparecia em praias paradisíacas, a comer comidas asiáticas, aquelas exóticas, mas com ótimo aspecto. Também tirava fotografias ao pé de pessoas que viviam nesses países. Vocês viram que ela estava ali sentada ao pé de uma rapariga oriental. Portanto, tudo o que ela publicou no Facebook e no Instagram e nas outras redes levava a crer que ela estava a ter umas férias absolutamente espetaculares na Ásia. Era tudo mentira. Na verdade, a Zilla não saiu nem uma única vez do apartamento dela em Amsterdão. O que ela fez foi, ela era estudante de design gráfico e fez aquelas montagens todas num programa de fotografia, que é o Photoshop, vocês já devem ter ouvido falar, e com isso ela conseguiu enganar os amigos e a família. A ideia dela nem era tanto enganá-los, o que ela queria mostrar era precisamente isto, é que é muito fácil, através das redes sociais, nós levarmos os outros a crer que temos uma vida que nós não temos. E, portanto, se eu vos mostrei aqui estas duas histórias, foi para isso, foi para mostrar, em primeiro lugar, que nós não devemos acreditar em tudo o que vemos nas redes sociais, ok? Muito daquilo que nós vemos é falso. A segunda coisa que eu vos quis mostrar com estas histórias é que às vezes, e sobretudo no caso da primeira jovem, da australiana, da Essena, muitas vezes ter muitos likes não faz as pessoas serem felizes, e portanto não devemos viver pendentes disso. Já não falta muito para terminarmos esta mini conferência, mas há aqui outras coisas ainda que vos tenho que falar. Uma delas, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, se calhar alguns de vocês até já passaram por isto, ou conhecem alguém que passou, e que é o ciberbullying. Vocês conhecem esta palavra? Ok, para quem não conhece, é mais fácil começar por explicar o que é o bullying. O bullying é quando alguém nos faz mal no mundo real. Podem nos fazer mal de uma forma física, ou seja, podem-nos, por exemplo, dar um pontapé, podem-nos cuspir, podem-nos arranhar.
mas esse mal-estar também pode ser psicológico, por exemplo, através de palavras, quando alguém nos chama nomes ou nos acusa, por exemplo, de fazer coisas que nós nunca fizemos. E geralmente o bullying é algo que não acontece uma vez só, é algo que é continuado no tempo. O ciberbullying é mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de se passar no mundo físico, passa-se na internet. Claro que na internet não há agressões físicas, não é? Ninguém nos pode dar um pontapé por computador, mas podem fazer coisas que também são muito graves. Por exemplo, imaginem que alguém publica uma fotografia vossa nas redes sociais que vocês não querem que seja publicada. Ou imaginem que alguém, através de mensagens, vos começa a chamar nomes ou começa a ofender-vos, ou mesmo publicar algo mal sobre vocês nos vossos murais. Isso é ciberbullying. E o ciberbullying é algo muito grave e ao qual nós não podemos fazer de conta que não se está a passar nada. Não, o ciberbullying tem que ser enfrentado. Então, há aqui uma série de conselhos que eu vos gostava de dar, que é, se vocês forem vítimas de ciberbullying nas redes sociais, a primeira coisa que vocês devem fazer é não reagir. Não se reage, não se responde a estas pessoas. A segunda coisa é bloqueá-las imediatamente nas redes, nas vossas redes. Vocês bloqueiam todas as formas que elas possam ter de aceder a vocês. A terceira é falar com algum adulto, falar com os vossos pais, com um irmão mais velho, com um professor, enfim, alguém da vossa confiança e que vos possa ajudar. E outra possibilidade ainda é vocês ligarem para a linha internet segura. Eu deixo aqui esta linha, não sei se vocês a conhecem, 821 90 90, é um número para o qual vocês podem ligar, as chamadas são grátis e se vocês forem vítimas de ciberbullying, vocês devem denunciar o caso através desta linha, porque eles podem ajudar-vos a resolver o problema. Mas esta linha é fantástica, esta linha não serve só para denunciar situações de ciberbullying. Nós podemos ligar para lá e pedir ajuda sobre uma série de questões, de outras questões que têm a ver com a segurança na internet. Imaginem que vocês querem configurar uma rede social vossa para que aquilo que publiquem fique só acessível aos vossos amigos e não fique acessível a estranhos. E vocês não sabem como fazer isto. Vocês podem ligar para a linha internet segura e do lado de lá está alguém que vos explica como é que vocês vão às vossas definições, às configurações e configuram as redes sociais para estarem só para os vossos amigos, que é o que deve acontecer. Nós só devemos ter as nossas coisas acessíveis aos nossos amigos. Também podemos ligar para esta linha, se por exemplo estivermos a navegar nas redes sociais e virmos apelos à violência, ao racismo, ou seja, estes conteúdos não podem circular online, então nesse caso nós devemos ligar para a linha, dizer que estamos a ver estes conteúdos e eles encontram forma de os bloquear. Só por curiosidade, se preferirem, em vez de ligar, vocês também podem escrever, porque esta linha tem um endereço online, que é um endereço de e-mail que é o linhainternetsegura@apav.pt. Pronto. Mais uma coisa que eu acho que vocês já sabem, mas que nunca é demais lembrar. Aquelas regras que nos são dadas para o mundo real, tipo quando os nossos pais nos dizem, ou quando os vossos pais vos dizem, a mim diziam, não abram a porta a estranhos, não falem com desconhecidos, tudo isso se aplica também à internet, ou seja, vocês não devem falar com pessoas que não conhecem no mundo virtual, não devem aceitar como amigos pessoas que vocês não conhecem. Isso é fundamental. Porquê? Vocês lembram-se aqui do caso que eu estava a falar da Zila? Portanto, vocês perceberam quão fácil é manipular imagens. Imaginem que vocês têm uma pessoa que não conhecem nas redes sociais que de repente pega numa foto vossa e vai manipular e vai publicar essa foto num contexto em que vocês nunca estiveram e que vos pode trazer muitas chatices. Portanto, muita atenção com quem se aceita como amigo nas redes sociais. Bom, como a Inês disse, como vocês sabem, eu sou jornalista e por isso eu gosto muito de seguir as notícias. Para mim, seguir as notícias é assim como ver uma novela ou ver uma série, mas mais interessante porque são coisas que realmente acontecem. Portanto, aquilo é como estar a acompanhar várias histórias. E então, para terminar esta mini conferência, eu gostava de vos contar duas histórias mais, que são duas histórias que se desenrolaram sobretudo nas redes sociais, uma mais no Instagram, apesar de também no Twitter e no Facebook, e a outra mais no TikTok. Então, eu vou começar por esta. Eu acho que não há hoje no mundo alguém que não conheça esta menina, vocês estão a reconhecê-la?
Isto é um cartoon que mostra a Greta Thunberg aqui com as tranças delas feitas em 2 braços a mostrar a força e o poder. Ora bem, é curioso nós pensarmos, se calhar a Greta nunca tinha sido este fenómeno mundial se não houvesse redes sociais. A verdade é que ela hoje tem 14 milhões de seguidores em todo o mundo. E como vocês, nas redes sociais, e como vocês sabem, ela começou quando tinha 15 anos, em agosto de 2018, começou um movimento que eram as sextas-feiras pelo clima, se calhar alguns de vocês também fizeram greve às sextas ou manifestaram-se na rua, para chamar a atenção do mundo para combater as alterações climáticas. E este exemplo da Greta é muito giro, porque mais uma vez mostra como as redes sociais podem dar poder. Então, ela, através das redes sociais, conseguiu chamar a atenção do mundo inteiro para um problema que é gravíssimo e que nos ameaça a todos, que são as alterações climáticas, e conseguiu juntar imensas pessoas para lutarem com ela por esta causa, não é? Para fazerem com que os políticos tomem medidas e invertam esta situação. E, portanto, as redes sociais também estão a ter uma coisa muito boa, que é permitir aos mais jovens, aos mais novos como vocês, terem voz. Ou seja, até aqui era muito difícil fazerem ouvir a vossa voz. Hoje não é assim. Hoje, através das redes sociais, podem criar movimentos que podem chamar a atenção dos políticos. A Greta, por exemplo, já foi nomeada 2 vezes para receber o Nobel da Paz, já foi discursar na Organização Mundial das Nações Unidas e portanto, com isso ela fez notar que a voz dos jovens é importante e ajudou a enriquecer o debate político. A outra questão que eu vos queria mostrar é de um movimento que se está a desenrolar no TikTok e que chama-se assim, Gen Z for Biden, ou seja, geração Z por Biden. Então, como vocês sabem, nos próximos dias os Estados Unidos vão a votos, não é? Eles vão eleger o novo presidente, que pode ser aquele que está no poder, o Donald Trump, mas também pode ser o Joe Biden, que é o adversário. E então, os jovens criaram este grupo no TikTok. Eles querem que o Trump perca, porque eles acham que o Trump tem feito muito mal ao país e ao mundo e que agora, por exemplo, na questão da pandemia, ele podia ter protegido os norte-americanos de outra forma, por exemplo, dando-lhes informação sobre o que se estava a passar, e o que ele fez foi completamente contrário, não é? Ele quase que desvalorizou e disse que esta pandemia não causa risco nenhum. E então, o que é que eles fizeram? Eles acharam que, apesar de não poderem ainda votar, que também podiam participar no debate político. E então, neste movimento, eles têm vindo a fazer imensa campanha por Joe Biden, pelo candidato que eles querem ver ganhar. E alguns destes jovens, aqui há uns tempos, em junho, fizeram uma coisa muito engraçada, que foi, através do TikTok, portanto, houve o confinamento, os políticos também estiveram em casa e em junho o presidente Donald Trump ia fazer o primeiro grande comício da sua campanha, então divulgou aquilo nas redes sociais para as pessoas se inscreverem, porque ele queria mostrar muita gente naquele comício para mostrar que estava com muita força. E então estes jovens que estavam contra ele, o que é que fizeram? Mandaram umas mensagens no TikTok para que as pessoas se inscrevessem, reservassem um lugar nesse comício e depois não aparecessem. Vocês acreditam que eles conseguiram mesmo o que queriam? Ou seja, o Donald Trump, quando foi para o seu comício, ia a vangloriar-se, porque disse que os lugares estavam todos preenchidos, portanto ia mostrar a força dele, ia ser um comício mesmo a sério, e quando chegou lá, o que ele viu foi completamente diferente. O que ele viu foi um comício com muitos lugares vazios e foi essa a imagem que passou na televisão, ou seja, o comício tinha lugar para 19 mil pessoas e aqueles jovens e crianças no TikTok conseguiram que 9 mil lugares ficassem vazios. Claro que o Trump disse, ok, não, isto foi porque não os deixaram entrar, inventou logo imensas coisas como ele costuma fazer, mas a verdade é que ali foi a força dos jovens a contar. E então, eu estou mesmo a chegar ao fim
agora só faltam mais uns minutinhos e aquilo que eu vos queria dizer é que, como nós estamos aqui no Teatro Luís de Camões, como Luís de Camões foi o poeta que melhor cantou os descobrimentos e como falamos aqui também de peixes, eu queria dizer que o que eu vos tentei mostrar foi que, de facto, as redes sociais e estas empresas tecnológicas são, de facto, uns tubarões, mas que nós também podemos ser tubarões, ou seja, se nós percebermos como as redes sociais funcionam, em vez de nós sermos apanhados nestas ratoeiras que os tubarões montam para nos apanhar, nós podemos ser tubarões também e não os vamos apanhar a eles, isso não nos interessa, não é? Mas o que nos interessa é tirar um bom partido das ferramentas que temos, ou seja, as redes sociais são de facto uma coisa magnífica, mas se nós não cairmos nessas armadilhas que eu vos mostrei. E, portanto, eu gostava que vocês olhassem para este conhecimento que eu vos transmiti aqui e que tenham ficado com mais curiosidade de ir pesquisar mais sobre as redes sociais, porque o que eu vos mostrei é uma coisa, é só um bocadinho do que há para descobrir sobre estas redes e, portanto, que vejam o conhecimento assim como uma bússola que vos pode orientar neste mar de informação e neste mar de redes sociais que temos hoje e saber aproveitá-las da melhor maneira. Portanto, a mensagem é do início, as redes sociais têm muito poder para o bem, mas também têm muito poder para o mal e cabe-nos a nós saber usá-las da melhor maneira. Espero que vocês não tenham sido como peixes vermelhos e, portanto, tenham conseguido manter a atenção mais do que 9 segundos, porque eu já passei os 9 segundos há muito. E espero que tenham gostado. Só me falta mostrar mais este emoji, Inês, e já te passo a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Joana. Nós temos aqui algumas perguntas. Eu vou começar aqui pela pergunta do António, da EB1 Bairro São Miguel, e diz: Olá, Joana, eu sou o António e tenho uma questão. Como é que as redes sociais guardam os nossos interesses? Ok. Então, António, olá, bom dia. Olha, elas guardam os nossos interesses precisamente por isso que eu vos estava a dizer, que é, quando tu vais a um site, has de reparar que aparece sempre a pergunta sobre os cookies. E então, eles eles têm um sistema que permite registar tudo aquilo que nós fazemos. E não é que eles andem a ver para cada pessoa o que cada pessoa faz. Isto tem a ver com uma coisa que se chama algoritmos, que é o quê? É como uma equação, vá lá, que lhes permite ver que se tu fizeste isto, isto e isto, se tu tens este amigo que gosta disto, disto e disto, certamente tu vais gostar de fazer aquilo. Ou seja, ele não é que esteja uma pessoa do lado de lá a perceber como é que tu funcionas, não é? Como os teus pais que estão a observar-te e veem, ali não estão só concentrados em ti, mas há determinadas coisas que tu fazes que eles conseguem registar o teu comportamento e a partir desse registro eles vão adivinhar aquilo que tu vais gostar, ou seja, é quase como magia, estás a ver? Mas não é magia, isto tem tudo a ver com informáticos, ou já engenheiros informáticos a trabalharem do lado das redes e a saberem como é que nos podem cativar mais. Depois tem a ver com outra coisa, que é com psicologia, ou seja, eles veem como é que as pessoas funcionam, há vários tipos de comportamentos humanos e eles se identificarem que tu és aquele tipo de pessoa, eles vão mais facilmente direcionar-te para os teus interesses. Joana, aqui o Francisco Antunes, também da EB1 Bairro São Miguel, dá-nos um bom exemplo de como as redes sociais podem servir para o bem. Para o bem. Ele diz: Olá, Joana, a minha mãe sofreu um acidente de carro, nós esperamos que a mãe dele esteja bem, e o senhor bateu e fugiu. A mãe escreveu no Facebook se alguém tinha visto alguma coisa, porque o Facebook tem muita gente e talvez alguém pudesse ter assistido. O Francisco não nos diz qual é o final desta história, mas a verdade é que há muitas histórias em que estas informações se põem a circular no Facebook e de repente aparece alguém, não é, Joana? É verdade, é fantástico. Olha, já me aconteceu com um animal, por exemplo. De eu apanhar um animal, pôr nas redes sociais e o dono desse animal também andava à procura dele porque ele estava fugido. Portanto, as redes sociais são espetaculares para isso, não é? Porque nos permitem aceder a pessoas e a uma rede muito maior de pessoas que de outra forma nós não conseguíamos, não é? Uhum. E por isso, sim, eu espero que a tua mãe a partir daí tenha encontrado o senhor que fugiu
e que a tenha ajudado aí a resolver esse acidente, não é? E esse caso. E sim, Olha, sem dúvida que tem coisas ótimas. Eu também já encontrei família que não conhecia através das redes sociais, não é? Tipo, nunca teria encontrado esta minha prima que vive no Brasil se, se não fosse através das redes sociais. Há coisas muito giras. olha, temos aqui duas perguntas que se calhar eu vou juntar numa só. Uma é do Vicente, também da EB1 Bairro São Miguel, que está muito ativa hoje aqui nesta mini conferência. O Vicente pergunta como é que a internet tem as nossas informações, e depois o Santiago, do quarto A da EB Cataventos da Paz, pergunta como é que as redes sociais conseguem passar informação a tantas empresas ao mesmo tempo, ou seja, como é que elas armazenam e depois como é que passam? Epá, agora estás a fazer perguntas difíceis, mas a verdade, pronto, eu simplifiquei há pouco quando disse que que as empresas. Oh Inês, eu acho que perdi, disseste que agora era o Santiago, não era esta última? E Dar a informação é o Santiago e o Vicente. Ok, e o Vicente? Então, a ver se eu consigo responder ao Santiago e ao Vicente. Ora bem, na verdade, as redes sociais não ganham dinheiro só com a publicidade que nos mostram. Elas ganham dinheiro também com esses dados, porque elas às vezes vendem esses dados a outras empresas para que essas empresas saibam a quem vender o produto. Ou seja, imagina que vocês gostam de jogos. Eu posso vender-vos um pacote que seja, vamos anunciar o jogo que vocês têm para vender às pessoas que eu sei que gostam de jogos. Ou seja, eles não vendem propriamente os dados, eles o que vendem é a publicidade direcionada, ou seja, eles vão escolher dentre todos os utilizadores do Facebook aqueles que vão gostar desse jogo e, portanto, vão permitir à empresa vender melhor esse produto. Ok? Eu não sei se me fiz entender bem. E depois o Vicente, e também há de haver muitas coisas que eu não sei, atenção, eu também continuo sempre a pesquisar e a tentar saber mais, não é? E o Vicente perguntava onde é que estavam os nossos dados, não era? Ok, Exatamente. Vicente. Olha, é muito engraçada essa tua pergunta também, porque uma pessoa quando está a navegar nas redes sociais nem se lembra muito bem onde é que aquilo está. E de facto aquilo está em algum lado. A Inês disse no início que eu conheci os bastidores do Facebook, e é verdade, em parte. Porque eu uma vez era jornalista da Visão e tive a oportunidade de ir à Suécia, lá mesmo no cimo do globo, perto do sítio onde vive o Pai Natal, no Círculo Polar Ártico, há uma cidade que se chama Luleå. E então essa cidade tem pouquíssima gente, porque é uma zona super fria do globo, onde há temperaturas no inverno que chegam se calhar aos 20 e tal graus negativos. E então o que é que o Facebook fez? O Facebook montou lá uns servidores gigantes, que é onde ele guarda muitos dos dados dos utilizadores, ou seja, eles têm como os computadores enormes, neste caso é um computador do tamanho de 20 campos de futebol, onde são armazenados estes dados de todos nós. Na verdade, ele tem um na Suécia, o Facebook tem um na Suécia e tem dois nos Estados Unidos, se calhar agora até já tem mais. E então, porquê é que eles põem os dados ali? Eles põem os dados ali porque, tal como um computador, os nossos computadores, quando estamos a usar, aquecem. E então há necessidade de refrigerar. Se eles tiverem os dados das pessoas num sítio muito quente, eles vão ter que gastar muito dinheiro com ar-condicionado para refrigerar esses servidores e esses computadores gigantes onde eles armazenam os dados. Em Luleå, que é esta cidade sueca, o frio que está à volta é tanto, mas tanto, que eles quase não precisam de usar ar-condicionado, ou seja, a única coisa que eles fazem é filtrar o ar para que as partículas do ar não cheguem, não se infiltrem nos computadores, não é? Pronto. E então aquilo é engraçado por ser os bastidores, mas na realidade são assim umas salas, uns armazéns enormes com computadores sem ecrã, não é? Só o CPU, a parte dos dados, do chão ao teto, milhares de luzinhas a piscar e pronto, é engraçado tu pensares, ok, alguns aqui a testar o meu perfil. Joana, nós temos aqui, e eu peço desculpa a todas as pessoas que estão a fazer perguntas, isto são muitas pessoas a fazer perguntas, mas infelizmente não podemos ficar aqui a manhã toda, eu vou só juntar aqui muitas que são muito parecidas, está bem? Em que está-se a perguntar como é que há pessoas que conseguem invadir os e-mails
entrar nas contas de redes sociais e mudar tudo, e qual é o interesse que isso tem? Entrar Há nos pessoas, e-mails, mudar. há pessoas que entram nos e-mails e há aqui muitos participantes que estão a dizer assim, entraram na conta da minha prima e mudaram tudo. Ei, Qual é o olha, interesse? mas isso é muito fixe, é muito giro pegar nessa questão, porque nos alerta para uma coisa muito importante, que é saber definir uma boa palavra-chave, sabes? Tipo, realmente uma pessoa nem percebe muito bem o interesse às vezes. Ou seja, às vezes são piratas informáticos que a gente nem conhece, não é? Mas às vezes também pode acontecer uma coisa pior, que é ser alguém que te conhece e que vai usar as informações que tu tens no e-mail para fazer o que se chama chantagem, não é? Quer dizer, é aquela coisa que eu falava, isto também é cyberbullying, quer dizer assim, olha, eu acedi ao teu e-mail, eu vi que tu tens ali um e-mail que diz não sei o quê, ou tu fazes isto e aquilo, ou então eu publico isto para toda a gente. Isto é uma situação que se tem que denunciar logo. Mas o melhor, porque essas coisas realmente acontecem, é ter atenção a duas coisas. Uma é ter uma password, portanto uma senha forte, que não seja 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Outra coisa é, as passwords nunca se partilham. Partilham-se com os pais, claro, se nós formos crianças e os pais quiserem seguir as nossas atividades, aí é justo, porque eles estão a proteger-nos, mas nunca se partilham com namorados, não se partilham com os melhores amigos, ou seja, a password é uma coisa que é nossa, é como a chave de casa, nós não andamos a dar a chave de casa a ninguém, não é? Portanto, e é bom que essa chave não seja uma chave que uma pessoa põe um cartão e abre a porta, não é? Tem que ser uma chave forte, portanto, lembrem-se de pôr letras maiúsculas, letras minúsculas, de pôr um símbolo como um cardinal, pôr números e que não seja uma palavra óbvia, tipo, não seja o nome do vosso cão, estás a ver? Porque também é uma palavra muito óbvia, pronto, portanto ainda bem que levantaram essa questão. Joana, se calhar vamos terminar. Eu gostava que deixássemos novamente aqui o e-mail da linha Internet Segura e o número de telefone, se tiveres claro, à mão. Tenho só que encontrar aqui nas minhas colagens. De qualquer forma, todos os participantes e professores Está que precisem de mais informações também poderão... posso deixar o meu e-mail também, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou disponível para responder. Portanto, a linha Internet Segura, este número que vem aqui é o 821 90 90 e o e-mail é o linhainternetsegura@apav.pt. O APAV é A de Araújo, P de Perna, A de Araújo e V de Vila, ok? Associação Portuguesa, é um acrónimo, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. E esse mesmo e-mail já está também aqui no bate-papo para aqueles que quiserem copiar. Muito obrigada, Joana, muito obrigada a todos que estiveram ligados. Inês, deixa-me só partilhar o meu e-mail se houver algum professor que por acaso queira colocar questões dos alunos e que eu possa ajudar. Eu vou deixar então aqui o meu e-mail e estou disponível para responder às questões por e-mail. Às vezes posso demorar um bocadinho mais tempo, mas eu prometo que respondo, ok? Pronto, muito obrigada, Joana. Bom dia a todos. Eu é que agradeço. Obrigada a todos, foi um prazer.